O silêncio daquela casa nunca era completo. Mesmo quando tudo parecia quieto demais, havia algo se movendo nos intervalos, nos espaços onde a luz não alcançava. Este relato não consta em registros oficiais, nem em boletins ou arquivos públicos. O que existe são versões fragmentadas, sussurros repetidos por quem ainda vive ali. E talvez seja melhor ouvir com atenção, porque algumas histórias não pedem permissão para continuar existindo. Tudo começou em São Miguel do Campo Seco, uma cidade pequena, do interior brasileiro, cercada por plantações abandonadas e estradas que se perdiam no meio do mato. Nos anos 90, a cidade já carregava um ar de decadência. Casas antigas rangiam à noite, a iluminação pública falhava com frequência e o vento parecia sempre mais frio depois das 10. As pessoas evitavam sair tarde, não por medo declarado, mas por um acordo silencioso de autopreservação. A casa onde os acontecimentos se concentraram ficava numa rua curta, sem saída, próxima a uma antiga escola desativada. Era uma construção simples, mas estranhamente profunda por dentro, com corredores longos e portas alinhadas demais. As portas eram antigas, de madeira maciça, com frestas naturais causadas pelo tempo. Durante o dia, aquilo não parecia importante. À noite, aquelas frestas se tornavam algo diferente. O primeiro a perceber foi Daniel, um homem comum, recém-chegado à cidade para cuidar da casa herdada do pai. Nas primeiras noites, ele acordava com a sensação de estar sendo observado. Não era um medo súbito, mas uma consciência incômoda, como se olhos invisíveis acompanhassem cada movimento. O quarto ficava mergulhado em sombras densas, e a única coisa visível era a porta fechada, com uma linha escura na base e pequenas aberturas verticais por onde a luz do corredor, quando acesa, escapava. As manifestações começaram de forma quase imperceptível. Um ruído leve, como respirações contidas, vinha do outro lado da porta. O ar parecia mais frio próximo às frestas. Às vezes, Daniel tinha a impressão de que o tempo desacelerava ali dentro, como se os segundos demorassem mais para passar. O cheiro também mudava. Um odor seco, antigo, semelhante à madeira velha misturada com algo indefinido, tomava o quarto durante a madrugada. Certa noite, ele acordou pouco depois das 3, com o peito apertado e a sensação de que não estava sozinho. Ao olhar para a porta, teve certeza de que algo se movia do outro lado. Não era uma sombra clara, mas um bloqueio irregular da pouca luz do corredor, como se rostos se aproximassem lentamente das frestas. Daniel permaneceu imóvel, incapaz de gritar. Quando a luz do corredor apagou sozinha, a escuridão pareceu sorrir. O primeiro evento realmente perturbador envolveu um vizinho, conhecido por ignorar superstições. Ao ouvir o relato, decidiu passar a noite na casa para provar que tudo não passava de paranoia. Riu ao fechar a porta do quarto e apagar a luz. Horas depois, um grito abafado ecoou pela rua. Quando a porta foi arrombada, o vizinho estava encolhido num canto, balbuciando frases desconexas sobre olhos e frestas. Nunca mais conseguiu dormir em um quarto fechado. A partir daí, a lenda começou a se espalhar. Outros moradores relataram experiências semelhantes. Pessoas acordavam com a sensação de serem observadas através de portas, janelas, armários. Crianças se recusavam a dormir sozinhas. A cidade começou a mudar. As ruas ficavam vazias mais cedo. Portas eram vedadas com panos, móveis empurrados para bloquear frestas. Autoridades foram acionadas, mas nada encontraram. Padres realizaram bênçãos, mas desistiram depois de também relatarem a sensação de estarem sendo observados. A origem daquilo nunca foi confirmada, mas versões antigas começaram a ressurgir.
Diziam que nos anos 50, durante a construção da escola próxima, trabalhadores foram trancados dentro de um depósito improvisado após um desabamento parcial. Alguns morreram ali, no escuro, observando apenas as frestas por onde a luz entrava, esperando por ajuda, que nunca veio. O caso foi abafado, tratado como acidente menor. O prédio foi fechado anos depois, mas algo parecia ter aprendido a observar. O clímax ocorreu numa noite sem lua, quando uma frente fria intensa caiu sobre São Miguel do Campo Seco. A energia elétrica falhou em toda a região. Na casa, Daniel sentiu o ar se tornar pesado, quase impossível de respirar. As portas começaram a ranger sozinhas, como se algo do outro lado pressionasse lentamente. Pelas frestas surgiram sombras, múltiplas, distorcidas, impossíveis de contar. Não eram formas humanas completas, apenas fragmentos de presença, olhos sem rosto, intenções sem corpo. O tempo parecia dobrar sobre si mesmo. Daniel viu imagens que não eram suas, mãos sujas batendo em madeira, bocas gritando sem som, olhos colados em pequenas aberturas, aprendendo a vigiar. As sombras se aproximaram das frestas, e ele sentiu algo observá-lo por dentro, como se sua própria mente estivesse sendo examinada. Quando o silêncio retornou, a porta do quarto estava aberta. Não havia marcas, nem sinais de luta. Daniel desapareceu naquela noite. A casa foi encontrada intacta, mas todas as portas apresentavam frestas mais largas, como se a madeira tivesse cedido de dentro para fora. Hoje, moradores afirmam que ainda sentem olhares invisíveis quando fecham portas à noite. Alguns dizem ver sombras se alinhando do outro lado. Outros juram ouvir respirações contidas, esperando. A lenda nunca teve um fim definitivo, porque aquilo que aprendeu a observar pelas frestas não precisa mais de um lugar fixo, basta uma porta fechada e alguém do outro lado.